Começamos aqui a nossa aula magna sobre realidade virtual. Eu vou falar um pouco sobre as incríveis possibilidades dessa mídia, realidade virtual, e depois sobre a simplicidade dela, como é simples trabalhar com ela, e por fim, as várias formas que você pode utilizar a realidade virtual. Na segunda parte, vou falar sobre meus 8 filmes de realidade virtual, documentário e ficção. Vou falar um por um as dificuldades, as ideias e os caminhos encontrados para realizar cada um deles. Começa aqui, aula magna sobre realidade virtual. O grande barato da realidade virtual é você colocar um óculos e estar vivendo a situação. Você está no centro da cena, você olha para todos os lados, as ações acontecem ao seu redor. Embaixo, em cima, aos lados, atrás, por todos os lados. Esse é o grande barato da realidade virtual. Colocar o espectador, a espectadora, num outro lugar, numa outra realidade, fazer com que ela viva aquela situação. Aí a gente sai do tradicional storytelling, contação de histórias, para o story living, a vivência das histórias. O impacto que se tem quando se vive uma história é muito mais alto, constatado já por pesquisas em Harvard, Stanford, do que quando você apenas vê uma história lá fora no cinema tradicional. Eu não estou aqui dizendo que a realidade virtual vai substituir o cinema, muito pelo contrário. O cinema vai viver forever e é para sempre, e é uma mídia maravilhosa com mais de 100 anos de história que a gente vai continuar contando as histórias através dessa mídia. Mas a realidade virtual é uma outra possibilidade de audiovisual. A realidade virtual é um audiovisual que pode contar a história de forma diferente. E isso é muito importante. Se você já teve uma boa experiência com realidade virtual, se você já assistiu um filme ou fez bons games com realidade virtual, e você já esteve vivendo aquilo, você vai entender que, você deve saber que essa vivência é insubstituível. Por isso, meu apreço pela mídia, realidade virtual, e entender que realidade virtual é inexorável. Ela jamais vai morrer. Você não vai poder tirar das pessoas a possibilidade de, através de uma peça de audiovisual, fazer com que ela viva uma outra situação. Beleza? Vamos para frente, vamos falar sobre a simplicidade. A realidade virtual é simples de ser feita. Simples é alguma coisa subjetiva, não é verdade? Eu vou falar primeiro sobre os vários usos da realidade virtual, depois como eu uso a realidade virtual e aí vou tentar explicar para vocês o que eu entendo como simples. A realidade virtual pode ser usada como cinema imersivo, ou seja, você coloca o óculos e você tem uma experiência, tipo assistir um documentário ou assistir um filme de ficção. Você pode ter uma experiência que seja também isso e interativa, onde você possa trilhar caminhos diversos através dos controles remotos, ou seja, você pode ter uma experiência que você vai navegando, você vai narrando, certo? Essa é uma experiência interativa. Você pode jogar games, no sentido mais tradicional dos games, só que aí você está imerso em 360 graus, você está vivendo tudo aquilo e você vai interagindo com os controles remotos. Tudo isso, essas 3 coisas que eu falei agora, documentário, ficção, animação, né, e isso tudo de forma interativa, podendo ser feito de forma interativa, é um pouco diverso da 6DOF. O que é 6DOF? Primeiro, essas experiências que a gente falou, você está assistindo sentado. Né? Provavelmente sentado, ou às vezes algum aparelho que tem alguma coisa que mexe junto com você, que né, você está vendo óculos, mas você também está mexendo, mas primordialmente você está sentado ou em pé, ou seja, você está parado, né? Você não tem que ir para lugar nenhum, o filme é que te leva para os lugares. Agora, e o 6DOF? 6DOF é um degrau acima da experiência de realidade virtual, é a experiência onde você tem 6 degrees of freedom, 6 graus de liberdade.
é aquela experiência em que você caminha, você põe um óculos, ela te traz te leva para um determinado mundo e você pode caminhar nesse mundo onde uma história vai te sendo contada e você vai vivendo essa experiência. Essa é uma experiência bastante complexa de se fazer, de se filmar e etc, etc. Porque você precisa ter vários elementos, você tem vários elementos de computação, de narrativa que são feitas durante o projeto e que envolve muitas pessoas para se realizar isso. E é uma experiência realmente memorável. Eu participei de várias filmes, de várias experiências imersivas com 6DOF e elas não saem da minha memória. Coisas que eu já via 10 anos, elas estão vívidas na minha memória. Muito por aquilo que a gente falou no começo. Quando você está imerso numa situação e você vive a situação, ela é muito mais profunda, ela tem um impacto emocional muito grande em você e faz com que você não se esqueça dessa experiência, diferentemente de outras experiências menores, com papel, com telas, né, tradicionais. Então, a gente tem que fazer essas gradações, né? O filme imersivo, propriamente dito, onde você senta e assiste um filme documentário ou um filme de ficção ou animação, um filme ou uma experiência onde você pode controlar algumas partes dele, você pode ter opções por aqui, você pode pegar coisas eventualmente, ou seja, é uma experiência mais interativa dentro do processo. E, no terceiro lugar, essa experiência de 6DOF, onde você pode caminhar por um espaço físico pré-determinado pelo criador. Beleza? Muy bien. Eu vou falar nessa minha aula magna aqui do tipo de trabalho que eu realizo, que são os filmes imersivos, o chamado cinema imersivo, que são documentários e ficções feitas em realidade virtual, chamado filmes 360 também. Ou seja, você senta e assiste um filme. Tem alguém te contando uma história, o autor te conta uma história e você vivencia essa história. Isso deriva do cinema clássico, uma vez que não tem interação, uma vez que você não caminha pelo espaço, você está sentado numa poltrona ou de pé, você coloca o óculos e você tem uma experiência que lhe é contada. Isso me é muito caro. Caro no sentido que eu tenho um apreço muito grande por esse local de narrativa. Eu acredito muito nos autores, criadores, inventores, diretores que querem te contar uma história, muitas vezes feito por uma equipe, mas essa história única, onde você não tem que ir para um lado, ou você não tem que não, você não escolhe ir para um lado ou ir para o outro, você simplesmente se deixa fluir por aquele fluxo narrativo, como a gente fez nos últimos 100 e tantos anos de cinema e hoje em dia com minisséries na TV, quer dizer, eles te contam uma história. Eu tenho muito apreço por isso. Autores dos livros, peças teatrais, onde você está ali para ouvir uma história, ver uma história, vivenciar uma história, que é o nosso caso aqui da realidade virtual. Então, assim, vamos partir agora, eu vou narrar. Eu fiz vários filmes em realidade virtual. Eu vou narrar 8 deles, sobre a ideia original, da onde ela surgiu, as dificuldades de realização e como elas foram superadas. Espero que isso ajude você a abrir um pouco mais a imaginação de como é feito um filme em realidade virtual e que, eventualmente, se você quiser partir para esse campo, que você já tem um pouco mais de elementos para poder trabalhar. Eu acredito muito nisso, né? Eu aprendi assim, vendo as pessoas que já tinham feito coisas, seja em cinema, seja em realidade virtual, aprendendo, dissecando os filmes e aí sim, talvez internalizando isso dentro de mim para poder exprimir o meu próprio pensamento. Muitos dos meus filmes, eles estão disponíveis no YouTube VR. Uma coisa interessante de citar isso agora. Porque no YouTube VR, um filme
VR, em realidade virtual, ali se você tem um óculos, o óculos pode acessar a internet e você tem acesso a essa experiência imersiva. Ou mesmo numa tela de computador, você pode girar a imagem, você tem uma sensação de 360. Não é impactante como com os óculos VR, é uma outra situação. Quando você tem o óculos, você está imerso. Mas no YouTube VR, você pelo menos consegue ver a história, e você consegue mexer com o mouse, ou se você estiver vendo no celular, você consegue virar o celular e ver as várias coisas. Então isso está disponível no YouTube VR, ó, faz uma cara. E é interessante para você poder assistir algum dos filmes que eu vou falar aqui, porque aí vai te dar a dimensão. Você se interessou pelo filme, se interessou por aquilo que eu estou falando, vai lá e dá uma olhada no YouTube VR para poder ver o filme inteiro. São filmes curtos, são filmes curtos. Eu acho que aí você vai adquirir uma musculatura bem legal para poder articular sua própria gramática da realidade virtual. Beleza? Para realizar os meus filmes documentais e ficcionais, é preciso de uma câmera, uma só câmera, como uma câmera de cinema. E veja só, essa câmera, nós estamos usando essa câmera aqui, olha o tamanho dessa câmera. Ela tem duas lentes, uma na frente e outra atrás. Cada uma delas pega uma meia esfera. Depois, automaticamente, ela junta as duas esferas, as duas meias esferas e faz uma esfera completa. É por isso que você tem essa visão 360 graus. Quando eu falo da simplicidade, estou falando da narrativa de filmes documentais e filmes ficcionais, que são narrados através de uma câmera, é porque você tem que desenvolver uma maneira de olhar para o mundo através de uma câmera. Mas é uma câmera de audiovisual, ela grava em MP4. Você vai editar como você edita qualquer vídeo. A equipe que você precisa num filme documental é tão pequena ou menor do que uma equipe que você precisa para fazer um filme documental tradicional. Ou seja, não é assim 1000 câmeras, uma coisa complexa, cara de fazer. Não é. É preciso que você desenvolva a sua narrativa. É muito mais importante entender como eu vou narrar, que maneira eu tenho dos fios narrativos dessa história, do que propriamente dito com a fisicalidade da história. O que você vai precisar entender é que, digamos, a câmera está parada aqui, né? Ela está parada. Esse é o lugar onde o meu espectador, minha espectadora vai estar. Ele vai estar parado aqui. Ele vai estar vendo tudo isso ao nosso redor. Eu chamo isso de teatro de arena invertido, onde a pessoa que assiste está no meio da cena e as cenas acontecem ao redor dela. Então, essa narrativa que eu utilizei desde o primeiro filme até o último filme que eu fiz, é uma narrativa que tem muito a ver com o teatro. Porque as ações vão acontecendo e a direção de atores, as coisas, o blocking, né, dos atores é feito como no filme tradicional, entre aspas, é feito ao redor dessa câmera. Ou seja, essa teatralidade invertida, né, essa cena de teatro que tem que ser armada aqui, ela pode receber depois recursos digitais, efeitos especiais, como no cinema. Então eu posso ter seres extraordinários, eu posso trabalhar com chroma key, eu posso trabalhar com o que for, exatamente como no cinema. Mas eu estou fazendo teatro, de alguma maneira. Então a mistura de teatro e cinema que tem na realidade virtual, que é muito interessante. Normalmente as cenas são mais longas, elas desenvolvem, porque você não fica cortando rápido como numa narrativa de um cinema contemporâneo. Se é que os cinemas contemporâneos são rápidos, tem alguns que não são. Mas enfim, a ideia é que o plano maior, 10 segundos, 15 segundos, às vezes ele é muito bem-vindo. Porque você está naquele local e as ações vão acontecendo. Né? Você tem mais tempo para observação da cena do que seria num filme 16:9 ou, enfim, flat, plano normal.
né? Então vamos ficar atentos a isso. A simplicidade que eu falo, que existe, é dentro dessa minha narrativa do cinema imersivo, documental e ficcional, que são feitas com câmeras, não necessariamente essas, tem câmeras um pouco mais sofisticadas, são maiores, tem um maior número de lentes, mas o conceito é o mesmo. É uma câmera pequena que é colocada para poder registrar a cena como um todo. E para montar é muito fácil também, porque você está montando como você monta um filme flat, um filme 16:9, um filme, né, tradicional. Mais ou menos como, mas você vai entender. A câmera, a imagem, que é uma esfera, ela é planificada e vira uma imagem que a gente chama de imagem mapa-mundi, justamente como os mapas-mundi, né? A Terra é redonda, mas quando você olha para o mapa-mundi, ele está chapado. É exatamente a mesma coisa que acontece com a imagem do VR. Ela é uma esfera, mas quando você vai editar, ela está chapada. E aí você vai aprendendo como trabalhar com ela, as distâncias e tal, mas isso tudo você precisa fazer, né? Não existe um contar. O que eu digo é, existe a simplicidade no captar a imagem, ligada ao teatro, e existe a simplicidade de montar como se monta no cinema, também com muitos efeitos especiais, se necessário for. Ou seja, essa mistura teatro-cinema é o que é o cinema imersivo. Vamos aos filmes. O primeiro filme que eu fiz chama-se Rio de Lama. Ele foi feito, um documentário feito na tragédia de Mariana, quando rompeu a barragem no Fundão, matando 19 pessoas, contaminando o Rio Doce até o mar durante anos. Até hoje a gente tem resquícios dessa tragédia que aconteceu ali em meados dos anos 2015, né? 2015, 2016 foi quando eu fiz o filme. O que aconteceu? Eu nunca tinha feito um filme de realidade virtual. Eu já tinha visto alguns e fiquei chocado com aquela possibilidade. Falei, cara, eu preciso fazer um filme assim. Eu preciso aprender a fazer realidade virtual. O que aconteceu é que houve essa tragédia e aí eu falei, ei, essa é a hora de filmar lá. Por quê? Por quê eu achei que era a hora de fazer um filme em realidade virtual ali? Pelo seguinte, 15 dias depois da tragédia, os jornais continuavam cheios daquelas imagens marrons, daquele horror da vila de Bento Rodrigues que foi soterrada pela lama da barragem do Fundão. E as pessoas ficaram acostumadas àquelas imagens. Já não havia mais o impacto do primeiro, segundo dia e parecia que aquilo ia desaparecer. Eu falei, não, 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 não. A gente tem que ter uma maneira de dar fazer com que isso volte, com que isso seja potente, para que isso sensibilize as pessoas. Eu falei, a realidade virtual é um caminho para isso. Nós vamos levar as pessoas para lá, para ver o que está acontecendo, para ver como ficou essa cidade e como ficaram os seus moradores. E aí, rapidamente, amigos deram força para que tudo aquilo acontecesse. E a gente foi para Minas Gerais numa equipe muito pequena e ainda numa câmera que era um dado. Imagine um dado, 6 lados, né? Haviam 6 câmeras GoPro, antigas. Então, o processo é mais ou menos parecido com o que é hoje. A câmera fica ali parada num tripé e você vai filmar. Só que são 6 câmeras GoPro, onde você tinha que dar rec nas 6 câmeras, gravar a cena que você quisesse e depois voltar para ver se nenhuma das câmeras tinha parado, se tinha travado, etc. Se tinha travado, você tinha que refazer a cena. Era um processo, depois tinha que juntar as imagens das 6 câmeras, o que não era uma coisa muito fácil na época. Ou seja, esses são os primórdios da realização do cinema imersivo aqui no Brasil, através desse documentário Rio de Lama. O que é importante nesse documentário Rio de Lama? É que ele fez um documento daquele momento, ele continua te levando para lá, você vai pisar em cima daquela lama. Foi uma das coisas mais fortes, talvez, que eu já tenha filmado em termos de documentário, porque você não sabia se você ia encontrar um corpo, não se sabia quantas pessoas tinham morrido, se você estava pisando em que lugar, aquelas casas todas devastadas, você pisando daquela lama mole, caminhando e filmando, foi muito forte. O curioso nisso, né? Primeiro, a missão foi cumprida, o documentário foi feito, você ainda consegue hoje ver como foi
como ficou a tragédia naquele momento que aconteceu ali. É um negócio espantoso. O interessante desse filme, como documentarista, foi que eu achei que eu fosse documentar a tragédia, ou as pessoas fossem falar daquele momento, quando ouviram o estrondo, quando saíram correndo, o que elas fizeram. Eu imaginei que o filme ia ser isso, essa narrativa do horror. Não foi. Primeiro porque eu entrevistei as pessoas que foram atingidas, os moradores de Bento Rodrigues, em áudio primeiro, para entender onde eu estava. Eu não tinha roteiro, foi na correria a coisa. Então, o que é interessante é o seguinte, todos os moradores, conforme eu ia conversando, falavam do dia da tragédia, mas eu falava, e aí a vida? Como é a vida era a vida em Bento Rodrigues? Ah, Bento Rodrigues tinha o melhor rio do mundo, a gente se banhava lá todo sábado. Bento Rodrigues tinha uma praça, era a melhor praça do mundo. Nos sábados, vinham as pessoas ali na beira de uma varanda de uma casa e tocavam músicas, as pessoas ficavam na praça ali. Ah, a coxinha, tinha uma coxinha no bar ali que era a melhor coxinha do mundo. E assim sucessivamente. A melhor escola do mundo, as melhores ruas do mundo, os melhores vizinhos do mundo. Ou seja, as pessoas perderam tudo. Imagina, de um dia para o outro, você, se tiver sorte, está com a carteira no seu bolso. E só. Perdeu toda a casa, todo o seu passado, sua memória, fotografia, geladeira, fogão, toda a fisicalidade e mais. Você perdeu a sua comunidade, você perdeu o lugar, o locus vivendi, onde você sempre esteve, um lugar que você amava, eram 600 pessoas. Então isso eu acho, isso para mim me impactou muito e o filme fala sobre isso. Aí eu resolvi fazer o filme, falei, esse é o filme que eu vou fazer. Eu vou fazer um filme sobre as ausências, sobre a perda, sobre o vazio, e não sobre exatamente o choque do horror da noite onde tudo aconteceu e a tragédia toda se consolidou. Então vale a pena ver o filme, ele chama-se Rio de Lama, está disponível no YouTube VR, então você bota lá Rio de Lama VR, você vai enxergar no filme. E mais ainda, esse filme teve muitos desdobramentos. Até hoje ele é pedido para ser exibido em muitos locais. Esse filme foi exibido na ONU. Eu fui convidado aí à ONU para falar sobre o Rio de Lama, especificamente sobre o filme imersivo Rio de Lama e a tragédia em si. E hoje esse filme é um grande documento sobre aquele local e aquela época e aquelas pessoas. Então as dificuldades foram imensas, mas foram cumpridas no calor da reportagem, do jornalismo, e se consolidaram como, no meu entender, um filme que fala sobre esse vazio existencial deixado por essa tragédia tão horrorosa, essa tragédia ambiental tão horrorosa que aconteceu no Brasil. Ou seja, mais do que a perda física, essa perda da sua humanidade. Rio de Lama. O segundo filme que eu realizei, documentário também de impacto social, foi feito a convite do Instituto Socioambiental, essa ONG maravilhosa que trata do Brasil profundo, né? E dos seus povos indígenas também, que faz um grande mapeamento desses povos indígenas também. ISA, Instituto Socioambiental. A ideia deles era fazer um filme que pudesse ser exibido em alguns locais, principalmente para os jovens poderem se relacionarem com a causa indígena. Né? Então veio daí essa ideia de fazer um filme em realidade virtual. Normalmente os filmes que a gente faz, o Rio de Lama e esse, o Fogo na Floresta, pensa nisso. Você tem o filme pronto, normalmente os filmes são curtos, 5, 6, 7, 8, 10 minutos, às vezes um pouquinho mais, e eles podem ser exibidos em qualquer lugar, qualquer sala que tenha, sei lá, 10 cadeiras, 20 cadeiras, dependendo do público que você estima por sessão, você pode exibir o filme. Você precisa dos 10 ou 20 óculos, coloca o filme no óculos, faz uma sessão conjunta, as pessoas assistem e depois troca para a próxima sessão, mais 10, 20 pessoas e assim sucessivamente.
A ideia deles era fazer com que o fogo na floresta itinerasse. E qual que era a ideia? Eles queriam mostrar uma aldeia indígena de um povo e, ao mesmo tempo, uma série de problemas que esses povos passam, né? Tinha uma série de problemas. Meu argumento foi, puxa, eu acho que seria o melhor caminho chamar as pessoas para conhecer uma aldeia indígena. Eu não conhecia uma aldeia indígena. Então você levar, através da realidade virtual, as pessoas a conhecerem uma aldeia indígena é um grande barato. E é claro, vamos narrar algum problema que a gente julgue que seja capital aqui. Então eu tinha, vamos dizer, como missão isso, fazer essa narrativa de um dia numa aldeia. Nós filmamos com o povo Waurá, nos receberam maravilhosamente bem, e tínhamos 5 problemas que a gente poderia abordar ali. Eu falei, vamos esperar chegar lá, me deem essa liberdade. Quando chegar lá, eu vou sentir o que é mais cinematográfico, o que tem mais a ver com realidade virtual, e aí a gente faz isso. Pode ser, a gente vai conversando, teve o Paulo do ISA foi comigo para a gente poder fazer essa deliberação juntos. Chegamos lá numa época onde os incêndios ali na região do Cerrado, Amazônia, gigantescos. Então a gente ia fomos de avião, descemos, depois tivemos que pegar uma estrada de terra e incêndio, fumaça, incêndio, fumaça, incêndio, fumaça. Quando a gente chegou na aldeia do povo Waurá, a gente via o fogo ali do lado, queimando do lado. Todos os indígenas muito preocupados, mesmo a brigada de incêndio deles, assim com os olhos, eu falei, cara, esse é o problema, vamos começar a filmar agora. Agora. Começamos a filmar naquele momento, né? Então, vamos dizer assim, o problema foi filmado na nossa chegada. No primeiro dia, no segundo dia, onde o fogo estava muito intenso, nós filmamos esse problema do fogo. Qual é esse problema do fogo? É que os indígenas fazem a plantação de mandioca, que é uma tradição, chega no final, quando seca, toca fogo na mandioca para poder fazer uma outra plantação no próximo ano. Isso é uma tradição indígena. O que aconteceu? Ao redor das terras indígenas, as fazendas derrubaram todas as árvores, não preservaram o que deveria ser preservado, e com isso a floresta indígena fica seca. E a região indígena fica muito seca, muito propícia a fogo de qualquer ordem, né? Então havia muitos fogos causados por esse fogo na mandioca e por, enfim, fogo criminoso, por raio, o que quer que seja, né? Que crie fogo na floresta. Mas o que vale dizer para o nosso documentário que a gente filmou logo esse problema do fogo no primeiro e no segundo dia, dormimos ali numa oca com todos os equipamentos juntinhos no centro, porque se caísse uma fagulha em cima daquela oca, que era incêndio na certa, então a gente também dormiu com os olhos e os ouvidos abertos para caso alguma fatalidade acontecesse. O que esse filme então tem de importante? Ele narra um dia numa aldeia indígena, a aldeia do povo Waurá. E esse é um chamamento maravilhoso. Quem não quer visitar uma aldeia? Quem não gostaria de fazer essa visita? É difícil. Às vezes por problemas financeiros ou mesmo legais de chegar numa aldeia, de passar ali, conhecer os hábitos. Então o filme foi feito e ele é muito bacana, porque narra você consegue realmente viver nessa aldeia por um dia e aí vai acompanhar o problema do fogo. E ele teve uma especialidade, ele foi narrado pela Fernanda Torres, que hoje é a nossa oscarizável, né? Que tanto sucesso fez com o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com o roteiro com o livro do Marcelo Rubens Paiva. Então a Fernanda Torres é a narradora desse nosso filme Fogo na Floresta. Como você imagina que seja uma aldeia de índios no Brasil? O Instituto Socioambiental leva você até o Xingu para conhecer o povo Waurá. Ficamos ali mais 4, 5 dias filmando o dia a dia
do povo Aurá, né? Vale muito a ver. Esse filme também está disponível na internet, no YouTube VR, é só colocar Fogo na Floresta VR, Fogo na Floresta Realidade Virtual, Tadeu Django, tal, Instituto Socioambiental, que o filme vai aparecer. Vale a pena assistir para poder ter essa dimensão dessa viagem, né, que a gente pôde proporcionar, que só a realidade virtual pode proporcionar, que é você conhecer, viver ali dentro de uma aldeia indígena. Fogo na Floresta. O terceiro documentário que eu realizei chama-se Ocupação Mauá, que é feito sobre uma ocupação aqui da cidade de São Paulo. Eu queria fazer mais um filme documental, eu já estava no meu terceiro, então eu já tinha articulado muito dessa gramática do VR, tinha aprendido muito com os 2 primeiros filmes que eu fiz. Não havia ainda editais para se poder ganhar filmes em realidade virtual. A gente resolveu fazer um filme que se passasse em São Paulo, por problemas de custos. Nós mesmos bancamos a realização desse filme, a Jungle Bee, e fomos fazer sobre a Ocupação Mauá, que sempre foi um lugar que eu tive muita curiosidade em conhecer, mas não é um lugar que você vai passar férias na Ocupação Mauá ou vai curtir um final de semana na Ocupação Mauá, normalmente, né? Não é isso que se entende por ocupação. O que eu quis fazer e por que a opção da realidade virtual é fundamental nesse caso, absolutamente fundamental. Pelo seguinte, quando você fala em ocupação, você fala, aqueles prédios ocupados, cheio de bandido, drogas, crimes, os caras ocuparam o prédio dos outros, foram lá e tomaram a residência dos outros. Essa é a visão muito do senso comum que existe sobre o que é uma ocupação. Eu já tinha informação por amigos que inclusive tinham trabalhado junto com o pessoal de várias ocupações que não era nada disso, que era uma sociedade muito bem organizada e que não estava ali de forma criminosa. Muito pelo contrário. O pessoal da ocupação só ocupa edifícios que estão abandonados pelo poder público. O dono deixou de pagar IPTU durante décadas, abandonou o edifício, a prefeitura foi lá, tomou, ele fica parado e aí não revende e fica aquele monstrão vazio parado. Enquanto isso, várias pessoas necessitadas precisam de moradia. Então, é que nisso que acontece a ocupação. Ocupa-se de forma não violenta o local e a partir daí há negociações com o poder público sobre ficar, não ficar, o poder público até ajudar algumas ocupações e etc. Eu queria mostrar como essa sociedade se organiza. E aí eu fiz o filme Ocupação Mauá, que também está disponível no YouTube VR. Coloca lá Ocupação Mauá, Realidade Virtual, Ocupação Mauá VR, Tadeu Django e tal, que você vai encontrar. E é absolutamente fundamental. Por quê? Por quê? Porque o filme te leva para dentro da ocupação. Mesmo você fale, ocupação, tenho meio receio, nunca fui, acho que, como é que é? Assiste o filme. Assiste o filme no conforto do celular, em exibições, ou na internet, agora, né, através do YouTube VR. Mas se você puder botar o óculos, aí tem uma magia. Porque você entra dentro da ocupação, a qual nós somos muito bem recebidos, e aí eu mostro vários moradores, que são pessoas como nós. Pessoas como nós. Um é zelador, outro está estudando não sei aonde, outro está com plano ali, outro é balconista. São pessoas como nós, que naquele momento da vida estão passando por uma dificuldade e não têm condições de pagar um aluguel, de pagar uma moradia, um aluguel tradicional. Então eles pagam muito pouquinho e trabalham dentro da ocupação. E a ideia do filme era mostrar isso e mostrar como essa comunidade da Ocupação Mauá é organizada, mas muito mais organizada do que os caras daqui do meu condomínio, ou do seu condomínio, provavelmente. Extremamente limpo, higiênico, cada andar tem um cara responsável, tem um WhatsApp por andar para fazer qualquer problema e é tudo decidido em comunidade. Tem as sessões onde vai lá, o cara fala um problema, a criançada está ficando gritando muito à noite ali no meio do hall, ou faltou água não sei aonde, ou, é tudo feito em comunidade, tudo feito de uma forma onde todo mundo tem voz. Dentro da comunidade você vai ver, tem loja de conveniência,
Para entrar na ocupação, você precisa deixar o seu documento, tem segurança. É uma organização primordial, assim, muito bonita. Tem brinquedoteca, que eles conseguiram doações de brinquedos, de coisas, eles se articulam. Então a ideia primeira do filme era, vamos fazer um filme que mostre o interior, como funciona uma ocupação, para as outras pessoas desmistificarem esse local. E, no final, nós demos um óculos, criamos um pôster, um filme, como eu sempre faço, e demos um óculos para a ocupação, para que ela pudesse levar para outras pessoas, para políticos, ou eventualmente numa loja. Ela vai lá numa loja de material de construção e fala, você podia me doar aí, sei lá, 200 metros de lajota? 200 metros de lajota? Quem são vocês? Nós somos da Ocupação Mauá. Ocupação Mauá? Ok, vou ver aí, tchau, né? Linha. Mas você não quer assistir um documentário que fizeram sobre a gente? É 13 minutinhos, 12 minutinhos, você põe o documentário, assiste aqui, realidade virtual, põe um óculos, cara. Depois que você assiste esse documentário, que tem uma música do Caetano no final, gente, para brilhar, que o Caetano cedeu gratuitamente ao filme, para poder fechar o filme, você vai ver que é gente como a gente, que a gente está num momento difícil da vida, mas está cheio de vontade de fazer coisas. E assim que tiver mais condições, vai sair dali. E por isso o filme é muito interessante, porque ele te leva para dentro da ocupação, te leva a conhecer as pessoas, entra no quarto das pessoas, na habitação das pessoas. Isso, nem que você fosse lá visitar a ocupação, que você pode ir lá visitar, comer uma feijoada no sábado, pagar lá os seus reais ali, uma feijoada maravilhosa num lugar incrível ali perto da Estação da Luz. Você pode fazer isso agora. Mas entrar nos quartos você não ia conseguir. Mas um filme de realidade virtual consegue. Então aí imagina, o cara de uma loja de construção assiste um documentário desse e fala, pô, vocês são bacana pra caramba. Ok, vou conversar aqui para doar para vocês umas lajotas ou brinquedos ou o que quer mais que eles precisem lá. Então, aí usar a realidade virtual também como uma arma de compreensão, né? De diálogo, de rompimento de bolha, né? Para que você se comunique com as pessoas e você tenha esse instrumento que possa te facilitar isso. Então, Ocupação Mauá também está aí disponível no YouTube VR. Vamos falar sobre o meu primeiro filme de ficção em realidade virtual. Esse filme foi feito através de um contato com o Instituto Alana, maravilhoso Instituto Alana, lá da Ana Lúcia Vilera, do Marcos Nisti e de tantas outras pessoas, que resolveram fazer um filme que pudesse mostrar para as pessoas, para o mundo, que pessoas com síndrome de Down são grandes pessoas e que podem ajudar no seu trabalho. Eles tinham um relatório da McKinsey que relatava isso, que falava sobre... Fizeram uma grande pesquisa e mostraram como era saudável ter pessoas com síndrome de Down trabalhando na sua empresa, que levantava o astral das pessoas, que eles eram super simpáticos, que eles ajudavam muito e que no final fazia com que a empresa funcionasse melhor. Então a ideia foi fazer um documentário sobre pessoas com síndrome de Down trabalhando em empresas. E a opção que eu tive ali foi fazer justamente um filme de ficção, um filme de ficção. Falei, vamos fazer um filme de ficção. Então nós fizemos um filme de ficção, uma comédia. Imagina, meu primeiro filme ainda de ficção em realidade virtual, ainda uma comédia. Eu resolvi fazer uma comédia. E o roteiro é simples. Tem uma pessoa que vai pedir emprego numa determinada empresa, tem uma entrevista, né, de emprego numa determinada empresa, e aí o cara que a recebe fala, muito bem, então é só você subir no próximo andar, você vai ser entrevistada lá. Quando ela sobe no outro andar, ela vai ser entrevistada por 4 pessoas que têm síndrome de Down. Na verdade, todo mundo ali tem síndrome de Down, menos ela. Então eles fazem com que ela passe por testes, assim como se fosse ao contrário. Você teria que passar por alguns testes, responder algumas perguntas, se você fosse fazer uma entrevista de emprego. Só que quem faz isso é ao contrário, são as pessoas que têm síndrome de Down que fazem o teste com ela. E no final eles se reúnem e a aceitam no trabalho. Isso deu spoiler no final. Esse filme também está disponível na internet, no YouTube VR. Eu acho assim... É um filme que me modificou muito. Primeiro porque eu gostei muito de fazer.
É um filme que inverte a relação tradicional de um filme de ficção, né, ou de uma história tradicional que a gente consegue ver, de pedir emprego e problema e ser negado, ou o que quer que seja que fosse o plot do filme. Aqui a gente inverte e mostra como os caras com síndrome de Down são pessoas absolutamente fantásticas. E aí a ideia é exibir empresas, né, para que as empresas se sensibilizem com essa causa e abram mais vagas para pessoas com síndrome de Down. Esse é o objetivo do filme em si. Aqui como só uma curiosidade, minha assistente que trabalhava muitos anos comigo, quando terminou a filmagem daquele dia, falou: Tadeu, você me proporcionou um dos dias mais felizes da minha vida. Eu nunca dei tanta risada, eu nunca tive uma filmagem tão leve, tão maravilhosa como essa. Realmente os caras com síndrome de Down são maravilhosos, muito bom humor, muito direto, falam muito na lata. Por isso é que funciona também o filme como uma comédia. Bem-vindes é o nome do filme. Vamos falar de mais um documentário. De novo, um documentário feito sob encomenda para o Instituto Socioambiental, o ISA, e o nome do filme é Fazedores de Floresta. A ideia é: precisamos reflorestar. Não adianta só preservar as florestas que existem, mas nós precisamos reflorestar, né? Essa é a ideia principal do filme e da maneira como eles pensam a rede de sementes do Xingu, que é sobre o qual o filme é sobre, como eles pensam em reflorestar. Olha que processo interessantíssimo desse documentário e os problemas que a gente teve para realizar e como eles funcionaram. As opções funcionaram. Mas aqui vários truques dessa gramática narrativa do VR que eu vou narrar para vocês. Você tem lá no interior do Mato Grosso a rede de sementes do Xingu, que trabalha com sementes. Você tem os catadores de semente, que pegam semente de todas as árvores da região, ensacam e vendem para a rede de sementes do Xingu. Que catadores são esses? Tem os catadores urbanos, que pode ser qualquer pessoa que mora em qualquer cidade ali da região, que vai catar semente nas praças ou nas florestinhas, nos arredores ali da cidade. Você tem os catadores rurais, coletores rurais, na verdade, que coletam as sementes lá no seu próprio sítio, na região, enfim, dentro do ambiente rural. Esses são os coletores rurais. E tem os coletores indígenas, ou seja, aldeias indígenas, povos indígenas que fazem a coleta das sementes da sua região e também levam para vender no centro da rede de sementes do Xingu. Então, você tem um lugar que recebe todas as sementes são identificadas, são pesadas, e aí a pessoa recebe um dinheiro sobre isso, ela consegue ter uma renda extra com essas sementes. E o processo é o seguinte: você é dono de uma fazenda, não é? Que está devastada, tem gado, só que a fazenda também está perdendo seus rios, porque sem floresta não tem água. Sem floresta não tem água. E muitas pessoas estão percebendo isso e falam: pô, eu preciso reflorestar parte da minha fazenda. E o processo de reflorestamento da rede de sementes do Xingu é maravilhoso. Primeiro que tem esse processo todo coletivo de coleta das sementes, né? Aí o que acontece? Eles pegam todas as sementes, misturam, no dia que vão fazer, misturam, vira uma muvuca, chama-se muvuca, aquela coisa extremamente colorida e bonita que é a mistura de todas as sementes. Aí, com a mão ou através de máquina, numa área que já foi preparada, já foi arada para receber a floresta, eles vão jogando as sementes. E aquilo vira uma nova floresta com as sementes da região. É um processo muito bonito, é um processo que não usa muda de plantas ou uma engenharia, ali, vamos plantar essa árvore aqui, vamos plantar aquela outra lá para dar... Não, a própria aleatoriedade das sementes, você distribuindo, nasce uma floresta.
E ali eu tive chance de ver floresta com 1 ano, floresta com 3 anos, floresta com 9 anos, é uma floresta já grande. Entendeu? Então é um processo muito bonito. Agora, falando sobre filme VR documental. Esse filme, que tem cenas interessantes, não é um filme que tem um impacto tanto de personagem, não é um filme que tem um impacto tanto, vamos dizer, como teve o Rio de Lama, que era aquela tragédia, ou a narrativa sobre uma aldeia indígena, que é um lugar incrível para você ver. Era um filme, vamos dizer, 4 aspas, meio normal, de uma narrativa normal. Eu falei, puxa vida, para saber se esse filme valer a pena em realidade virtual, eu preciso quebrar minha cabeça, não só ir lá e filmar, que vai ficar muito tradicional. Então, a minha opção nesse filme, para fazer com que ele ficasse mais interessante, foi usar movimento de câmera. Então você tem planos aéreos, você tem planos em cima de motocicleta, você tem plano em cima de caminhão, você tem, ou seja, uma série de planos que levam o espectador a entrar numa espécie de aventura em busca da água, que é essa aventura do reflorestamento. Né? Então, assim, eu acho que a chave desse filme documental foi, puxa vida, esse filme não tem tanto impacto visual. Claro que é bacana você ir até uma aldeia indígena e ver o povo chavante ali, no caso, coletar sementes, os coletores rurais, ou mesmo a nossa protagonista que vai buscar na cidade as sementes. É muito bonito, vamos dizer assim, muito, muito bacana ver. Mas a ideia do VR precisa de um pouco mais. Então, a semente, por exemplo, a gente fez uma filmagem das sementes com câmera tradicional, depois fizemos os efeitos, que eu falei lá atrás, de você fazer o filme de realidade virtual como uma coisa que lembra o teatro, mas você pode usar efeitos especiais. Então as sementes vêm, aparecem na sua frente, desaparecem, as sementes vêm, voam numa hora lá do filme específico, né? Você pode voar por cima para ver o lugar onde eles estão plantando, para ver a floresta, ou seja, tem uma série de truques ali que fazem com que o filme fique mais apalatável para a realidade virtual. Então essa foi a grande mágica do Fogo na Floresta, que está disponível no YouTube VR, procura lá Fogo na Floresta VR, Instituto Socioambiental, que você vai encontrar, você vai conseguir ter uma ideia no computador. O barato mesmo da realidade virtual é assistir nos óculos. Beleza? Vamos para o próximo. Maravilhas do Brasil. Qual que é a ideia? De onde foi o nascedouro? A Febraban precisava criar uma área, vamos dizer, de lazer, ou uma área bacana dentro do seu evento da Febraban Tech, e ela teve a ideia de se fazer um filme em realidade virtual que mexesse com temas do meio ambiente, de uma forma mais, vamos dizer, lúdica, para as pessoas poderem se entreter enquanto elas estavam naquele corre-corre do Febraban Tech, um evento gigantesco de tecnologia e comunicação que a Febraban promove. Aí eu fiz a proposta de fazer um filme sobre alguns parques nacionais do Brasil. Qual que é a ideia principal? Você só protege, você só gosta, você só se apaixona por aquilo que você conhece. Então a ideia, por exemplo, vamos proteger as florestas, vamos proteger os indígenas, vamos proteger... Muitas vezes é uma coisa muito distante. Os indígenas, os povos indígenas estão muito lá, eu não os conheço, ou as florestas também estão muito lá. É um negócio meio distante. A ideia, partindo desse mote, vamos usar a realidade virtual, a qual te leva para esses locais, você passa a vivenciar as florestas, os parques nacionais, e dá valor maior à natureza, e aí internalizar a necessidade de preservar esses lugares e as nossas florestas. Essa foi a ideia, usar a realidade virtual como uma ferramenta de vivência das coisas a serem preservadas, para bater no seu emocional. Aí fizemos uma lista de parques possíveis, com uma certa diversidade, e fizemos um filme muito contemplativo. É um filme que você vai, caminha, viaja, sobe, drone, entra, vai para a Amazônia, vai para o parque aqui de Itatiaia, parques bem diferentes, e tem esse embate com a natureza, se a gente pode chamar assim, nessa vivência com a natureza. Isso tudo
sabendo que na pracinha próxima da sua casa, ela também é uma parte da natureza e deve ser olhada assim. Você pode começar a observar a natureza e gostar da natureza na praça mais próxima da sua casa. E o filme fala sobre isso e mostra isso. Então, eu acho que o conceito do filme foi esse, acho que vale a pena assistir para poder comprovar essas coisas. Também está no YouTube VR para você ver. E tivemos várias dificuldades, apesar de ser um filme, vamos dizer, simples, uma equipe muito pequena, porque você não tem apresentador, você não tem atrizes, atores, você só tem imagens. Então o filme teoricamente é simples, mas a hora que você vai para a natureza, meu amigo, a natureza é maior, né? Aí é vento, chuva, perdemos câmera que caiu lá no meio da Ilha dos Papagaios, lá em Belém, enfim, teve uma série de percalços. Esse foi um dos filmes mais complexos, eu achava que era um dos filmes mais simples, mas é um dos filmes mais complexos na hora de realizar. Nunca vou me esquecer da frase do meu querido amigo fotógrafo Adriano Tegido. Tadeu, não existe filme simples. Não existe filme simples. Esse aqui é um filme que parecia simples. A gente sempre tem que estar preparado, muito preparado, para aquilo que vai acontecer na nossa frente, seja ele um filme de ficção ou um filme documental. Maravilhas Naturais do Brasil é o nome do filme. Vamos falar agora sobre Cativeiro. Cativeiro é um filme de ficção, bem bacana também, bem bacana. Esse filme foi feito a convite do Instituto Arbo, lá de Minas Gerais. E é um filme que trata do tráfigo ilegal de animais silvestres. Tráfico ilegal de animais silvestres. Ali em Minas tem muito tráfico ilegal de animais silvestres, passarinhos, macacos, antas, tartarugas, etc. Enfim. E eles queriam fazer um filme que pudesse itinerar pelas escolas, para pegar um pouco mais dos jovens assistindo o filme e aí esses jovens poderem passar isso para os seus pais. O filme também serve para adultos e é passado e muitos adultos assistem, não é um filme para criança, não. Esse filme tem uma pegada muito interessante. É um filme de ficção na qual você é o pássaro. Você é o pássaro. Só que no começo você não sabe, vou dar o spoiler aqui. Começa o filme, você está numa floresta, piu, 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 bacana, tal. Cativeiro, título. Aí você vê duas pessoas se aproximando, você fica olhando para as duas pessoas, elas começam a falar com você. É ele, aquele ali é bom, vamos pegar, não sei o que, vamos chegar mais perto, Você fica olhando, de repente fala, joga a rede, joga a rede. Um deles joga a rede, são os caçadores de animais silvestres. Capturado. Joga uma rede, cai em cima de você e a partir dali você vai ficar dentro de uma caixinha, apertado, você vai para um cativeiro que eles vão comercializar esse pássaro. Né? Só que o filme, do começo ao fim, é feito com a perspectiva do pássaro. Você que assiste o filme é o pássaro. O pássaro é vendido para uma família, etc. Não vou narrar todo o filme aqui, mas essa perspectiva de você ser o pássaro é muito forte. A garotada adora, adultos adoram, ou seja, é um filme que está circulando pelas escolas de Minas Gerais, vai continuar circulando, espero que por muito tempo, através do Instituto Arbo, e que tem essa característica inusitada de colocar você como sendo o próprio animal. Isso não dá para fazer de nenhuma outra maneira, a não ser em realidade virtual. A não ser em realidade virtual. Esse é um dos grandes baratos que a gente tem com essa mídia de realidade virtual. Esse filme é o Cativeiro. Ele ainda não está disponível no YouTube. O Instituto Arbo está circulando com ele ainda antes de colocar isso disponível no YouTube. Esperamos que em breve a gente consiga também disponibilizar para você poder assistir. Cativeiro. Eu Sou Você. Esse é o nome de uma ficção que fizemos em realidade virtual e ela tem uma peculiaridade. Ela foi feita para ser exibido dentro de empresas ou instituições. É um filme de ficção que trata sobre o abuso sexual dentro de empresas e instituições. É um filme que tem, vamos dizer assim, uma imagem assim, vamos dizer, apetitosa, né? Colorido, muitas bexigas, é uma festa de fim de ano na firma que você vai presenciar.
O pôster também é um pôster original, que tem um certo suspense ali. Ele cria um interesse, fazendo com que os funcionários, os colaboradores dessa empresa e instituição se sintam também motivados a assistir. O filme, como todos os outros, é um curta-metragem. Nesse caso, ele tem uma host, ele tem uma pessoa que fala: olá, bem-vindo aqui à nossa festa de fim de ano. Ela conversa com você. Porque essas pessoas, muitas vezes, em empresas, não estão ali para ver um filme de realidade virtual. Acabam sendo, né, o filme acaba passando para elas ali dentro. Então é legal, eu achei que fazia sentido ter essa host, que é mais convidativa, que explica o que vai acontecer, é uma coisa que pega pela mão a espectadora ou o espectador para poder assistir o filme. Ela fala: olha, é uma festinha de fim de ano aqui na nossa empresa, mas você vai participar dela de uma maneira muito especial. Eu vou te colocar aqui no meio das situações. Então, a gente, que é espectador e espectadora, entra no filme e fica ouvindo as conversas, né, ali, aqueles grupinhos, e a gente presencia abusos sexuais de vários tons, de várias maneiras. Não só aquele abuso sexual físico conhecido, mas outros mais discretos, mais diluídos, que podem às vezes, puxa, será que é? Será que não é? E a gente percebe que é. Muitas pessoas que assistiram tiveram a reação de: uau, que nojo. Esse é o objetivo do filme, criar essa sensação de desconforto nas pessoas, para que elas se movam, para que elas fiquem indignadas. E, eventualmente, pessoas que já passaram por isso, que sentem isso ali dentro do seu coração, falam: nossa, nem sabia que isso é, nossa, realmente ele me fez isso, poxa vida, eu não sabia. Então, de repente, tem um esclarecimento e, ao mesmo tempo, vai levar você a agir no final, porque o filme, ele pune os culpados dos abusos que aconteceram ali durante essa festa de fim de ano, e a gente fica grato por isso, mas ao mesmo tempo cada empresa pode colocar o encaminhamento final que quiser. Tipo, entre em contato com o RH se você tiver uma denúncia a fazer ou quiser conversar sobre isso, ou ligue para tal número, ou ponha na caixa de sugestões anônimas ali alguma denúncia que você queira fazer, ou eventualmente até um telefone público para a pessoa poder acessar, ser aconselhada ou fazer uma denúncia. Então, o Eu Sou Você é esse instrumento, né, para ser usado dentro das empresas e instituições. Eu acho que ele é bem eficaz. Os feedbacks que a gente tem são bastante bons. Foi um filme diferente de ser feito aí, uma proposta diferente de criar um instrumento que ajude as pessoas, né, que cause esse impacto social. Eu Sou Você. Rios Invisíveis. Esse é o meu projeto em realidade virtual mais recente, feito aqui em 2025. É também mais um filme de curta-metragem, e feito aqui em São Paulo, através de um edital do PROAC, que a gente contemplou. Não é uma verba muito grande, mas foi uma verba justa e necessária para a gente poder fazer um filme dentro de uma causa que eu gosto muito. E eu fiz esse filme também falando sobre os processos, que a gente está falando muito aqui nessa aula, os processos de filmagem, de escolha de filmagem para poder fazer com que o filme aconteça. O que é o filme? Do que trata o filme? Eu não sei se você sabe, mas em São Paulo existem centenas de rios que estão soterrados, foram soterrados no passado. Então você está na Avenida Sumaré, você está em cima de um rio. Você está no Vale do Anhangabaú, você está em cima de um rio. Você está na Avenida Salim Farah Maluf, você está em cima do rio. E no Pacaembu, ali na frente do Pacaembu, você está em cima de um rio. Esses rios foram soterrados a partir do momento que a cidade cresceu e precisou se construir avenidas para os carros passarem, e os rios estavam prontos, né? Pá, já pronto, era só tapar o rio que já virava uma avenida. E criou-se muitos problemas. Hoje, quando a gente fala em rio, em cidade grande, a gente pensa em sujeira, rio fedido, detrito, né? A gente não pensa num rio bacana, num rio de águas azuisinhas, verdinhas, que você vai curtir uma prainha com a sua família. Os rios são coisas ruins. Porém, a ideia aqui do filme, é mostrar que existem esses rios. 2, mostrar que esses rios nascem, às vezes, na frente do seu prédio, uma água que está correndo ali sem parar. Você fala, pois por que essa água está correndo sem parar aqui há tantos anos? De onde vem essa água? É uma nascente.
Ou seja, São Paulo continua tendo várias nascentes, que depois entram pelo bueiro e vão virar, ser afluente de outro riozinho, o Rio Pinheiros, e vão para o mar, etc. Mas os rios estão nascendo ainda em São Paulo. Então, segundo, né? Mostrar que existem muitas nascentes de rios em São Paulo. E terceiro, tentar sensibilizar as pessoas, o governo, o poder público, que de repente, não é para destampar os rios, não vão destruir a Avenida Sumaré e deixar ali virar um rio. Não é nem mais possível, nem desejável que isso aconteça. Mas é possível você abrir alguns trechos dos rios em alguns lugares e aquilo se transformar num rio corrente, num lago, que você possa fazer uma área de lazer em volta, uma praça. Você poderia construir dezenas, centenas de pequenas e médias praças na cidade de São Paulo onde tivesse a água como centro. É um processo viável, não é um processo difícil de fazer, precisa de vontade pública, do poder público. Então a ideia foi essa, a gente se uniu com o pessoal maravilhoso do Rios e Ruas, procura os caras, @Rios e Ruas, que eles têm isso, tá com eles são os líderes desse movimento. A gente fez o filme, inclusive com a assessoria deles, e vai doar agora para eles um óculos e pôster do filme e tudo mais, para que eles possam mostrar na sua sede esse filme chamado Rios Invisíveis. Ele tem uma peculiaridade, né, falando sobre os processos de criação, que eu achei, como era um filme também de baixo orçamento e que tinha que ser ágil em função do número de diárias, eu resolvi pela primeira vez aparecer no filme e trabalhar o filme em forma de reportagem. São reportagens que eu faço em vários locais, como um repórter. Eu tenho esse dom, né, de falar bem, de conseguir me comunicar com as pessoas. Já fui apresentador de televisão e tudo mais. Falei, não, eu vou nesse filme, eu vou ser eu o repórter. E isso agiliza muito, porque eu não preciso, né, da pessoa, de terceiros, ou de um ator ou de uma atriz, meus amigos queridos que já fizeram tantos filmes comigo, mas eu falei, eu vou fazer com uma espécie de reportagem por uma coisa de agilidade, a gente sair num carro, equipe muito pequena e conseguir cumprir os N locais, porque a gente teve que andar muito por São Paulo, que é uma cidade difícil de caminhar, deslocamentos e tudo. Eu falei, não, tem que ser um filme ágil, a gente tem que filmar isso de uma maneira muito ágil. Então, pela primeira vez, eu sou o condutor do filme aparecendo no próprio filme. Então ele chama Rios Invisíveis, VR, vai ser disponibilizado também aqui, né, nesse ano até o final de 2025 no YouTube VR, e você vai poder assistir e ter uma dimensão. Mas nunca se esqueça, a grande experiência da realidade virtual é a imersão, o cinema imersivo. Você tem que usar os óculos e aproveitar isso para viajar, para conhecer novos locais, para conhecer novas histórias de uma maneira única que só a realidade virtual pode fazer. Bom, vamos terminando aqui a aula magna sobre realidade virtual, onde eu tentei mostrar um pouco das várias formas de se fazer filmes ou experiências imersivas em realidade virtual. Falei do meu método de trabalho, daquilo que eu almejo no meu método de trabalho, que é trabalhar com documental e ficção, né, filmes documentais e filmes ficcionais. Eu falei da simplicidade de se captar, falei dessa câmera muito pequena, tem várias outras, mas essa câmera muito pequena que ainda tem sido muito útil para nós, e como é fácil de montar, no sentido que se assemelha muito a um filme, um vídeo normal, tradicional, flat 16:9, ou seja, não é por isso que se vai deixar de fazer realidade virtual, né? E eu falei também da minha paixão por esse meio, que eu acho que é um meio inexorável, maravilhoso, de teletransporte, para você poder vivenciar, literalmente vivenciar novas histórias, né? Espero que vocês possam pegar alguma coisa de toda essa falação que eu tive aqui para usar como elementos, ferramentas para você desenvolver sua própria narrativa em realidade virtual ou para poder contar para as pessoas, para poder, vamos dizer, evangelizar ainda mais essa mídia tão fantástica que é a realidade virtual. Obrigado por assistirem. Terminamos aqui.